Olá, meu nome é Caroline Garcia, sou co-consulente do curso de Pedagogia. O tema do trabalho que eu irei apresentar é a ludicidade no ensino educacional infantil. O lúdico, ele é uma forma de aprendizagem mais agradável, através de jogos e brincadeiras, e isso é muito importante, e mais relevante ainda na educação infantil, onde desperta a curiosidade. É na primeira idade que a criança aprende a ser criativa e a se socializar. A ludicidade modifica os modos comportamentais infantil, investigando a liberdade da criança e desenvolvendo a afetividade que rodeia o método de aprender. Na escola, a ludicidade tem o intuito de acrescentar e favorecer o ensino do aluno. O tempo de brincar na escola não é apenas um instante divertido, como também é uma maneira de preparo educativo. A ludicidade dá oportunidade a diversas possibilidades para o desenvolvimento, principalmente na educação infantil. Pode evoluir a atenção, a imaginação e a memorização durante o estágio de aprendizagem da criança. O problema de pesquisa: como a ludicidade pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem infantil? Como objetivo nós temos, geral, demonstrar como a ludicidade pode ser primordial no desenvolvimento e ensino-aprendizagem do aluno, fazendo com que a criança interatue em classe e desenvolver em si desejo de estudar e aprender. Os específicos: apresentar o conceito de jogos e brincadeiras, entender a diferença entre brincar livre e dirigido, compreender o papel do professor no desenvolvimento da criança de maneira lúdica. O conceito de jogos e brincadeiras. Os jogos educativos com fins pedagógicos são atividades lúdicas que possibilitam estimular a resiliência, permitindo a formação do autoconceito positivo, além de revelar a importância que os mesmos têm em situação de ensino e de aprendizagem. Há muitos benefícios em incorporar jogos e outras atividades de lazer na educação. Esses benefícios incluem maior coordenação motora, melhor discriminação auditiva, melhor controle segmentar, maior atenção e concentração, melhor antecipação e estratégia, raciocínio lógico ampliado, desenvolvimento da criatividade, reflexão de regra e ansiedade em cometer erros, bem como maior segurança e autonomia em decisões. A utilização de jogos e brincadeiras na educação infantil facilita o processo de comunicação, de expressão e até mesmo da socialização. A criança se prepara para a vida através do lúdico, pois vivencia experiências importantes e aprende desde cedo a socialização e a criatividade, visto que, quando a criança brinca, ela aprende, enfrenta seus desafios e vive novas experiências. O jogo é uma atividade que envolve o jogador de uma forma intensa, praticada dentro das restrições de espaço e tempo, seguindo ordem e regras que gera divertimento. Nos dizeres de Kishimoto 2003, o brincar e jogar são atividades praticadas pelas pessoas desde o primórdio da humanidade. Foi possível verificar que as atividades lúdicas agem como estímulo no processo de aprendizagem. Com isso, há necessidade de o educador escolher materiais lúdicos adequados e de acordo com a idade e necessidade de cada aluno. Ensinar as crianças através de brincadeiras envolve criatividade e liberdade. Quando brincam, interagem e aprendem. Eles também ganham experiências críticas de aprendizado por meio de brincadeiras cotidianas. O brincar na educação infantil ajuda a criança a se comunicar, socializar e se expressar, graças ao seu uso. É necessário que os educadores e adultos incentivem ambientes de aprendizagem lúdico para que as crianças se desenvolvam. Durante as brincadeiras, as crianças desenvolvem habilidades importantes, como a atenção, a memória, a imaginação. Algumas habilidades de socialização também são desenvolvidas. Para Moyles, 1989 e 1991, é importante considerar o brincar como um processo de aprendizagem, sendo considerado um momento importante onde a criança irá fortalecer a sua própria maneira de se comportar com as demais crianças, ou seja, fortalecendo seu comportamento, trabalhando suas habilidades como fonte de entretenimento e motivação. É evidente que ao brincar, o mundo das crianças se torna mais atrativo, pois é apreciado pelos professores como uma ótima ferramenta de ensino e aprendizagem, pois os jogos e brincadeiras aplicados de forma pedagógica têm o poder de ajudar a criança em sua aprendizagem social e emocional. Por meio do jogar e do brincar, a criança aprende sobre o mundo, ver, se posicionar, tomar atitude, ter autonomia, pensar sobre demais situações e aprender. A diferença entre o brincar livre e dirigido. No brincar livre, as crianças são donas das suas brincadeiras. Elas se tornam mais independentes e têm maior autoridade em suas decisões, diferente da atividade dirigida, onde é o educador que faz as regras da mesma e quem toma
Direção. Nesse papel, o professor é o mediador do aprendizado. Durante as brincadeiras livres e de acordo com Dall'Abona e Mendes, 2004, os educadores devem ficar atentos aos comportamentos e às atitudes que as crianças têm para que consiga desse modo ajudá-las, por vezes a ultrapassar situações que lhe causam desconforto. Segundo Vygotsky, 2010, para compreender o desenvolvimento infantil, é preciso considerar as necessidades e os incentivos que podem colocá-lo em ação. O desenvolvimento e a aprendizagem de uma criança estão ligados desde o nascimento até a entrada de uma instituição de ensino. O brincar livre não é somente dar um brinquedo para a criança e deixar ela brincando de canto. É sugerir que a criança invente e transforme os jogos à sua maneira, fornecendo recursos para que a criança brinque planejado, incentivando com recursos. O brincar dirigido consiste no brincar guiado, onde a atividade lúdica é orientada para objetivos de aprendizagem e onde a criança vivencia experiências em diferentes níveis de complexidade, envolvendo suas habilidades. O brincar dirigido dá às crianças outra dimensão e novas possibilidades, desde o campo da atividade até o campo relativo. O desempenho torna-se dirigido quando os professores usam a mediação na inter-relação e estilos de brincadeira. Essa intervenção oferece às crianças um leque de novas possibilidades de exploração de brinquedo e amplia o repertório conceitual e psicológico geral. Os jogos de orientações oferecem a possibilidade de ampliar competências e proporcionar avanços no aprendizagem e desenvolvimento do assunto. Através da brincadeira dirigida, as crianças têm outra dimensão e novas possibilidades de expansão para a área ou áreas afim da atividade. A atividade dirigida é uma atividade com regras, ela é supervisionada e guiada pelo professor, onde o professor prepara uma atividade que proporcione aprendizagem aos seus alunos. O papel do professor no desenvolvimento da criança de maneira lúdica. A importância do papel social do professor a partir de sua formação social, mostrando que a formação inicial torna-se um dos pilares muito importante na prática docente. No sentido de contribuição, o professor pode construir suas próprias ideias sobre o cotidiano docente, tendo em vista que é na educação infantil que a criança exprime suas primeiras experiências. Este profissional tem um papel importantíssimo nessa primeira etapa da vida da criança, devendo assim estar comprometido com sua prática educacional, sendo capaz de ser um mediador entre a criança e o objeto de conhecimento. Vygotsky, 1998, alerta em seu trabalho que a escola, como primeiro meio social fora do circuito familiar da criança, torna-se a base de aprendizagem se proporcionar todas as condições necessárias para que a criança se sinta segura e protegida. Portanto, não há dúvida que a presença de um educador comprometido em ser um agente de mudança e com a visão social crítica da realidade é essencial. O papel do professor é de extrema importância. A presença do professor é indispensável. É quem inicia e prepara a criança para a vida, todas as questões de desenvolvimento. É necessário que os professores se autoavaliem com frequência, o que deve ser considerado uma forma positiva de ensino de qualidade, assumindo o papel de facilitador, guia, mediador, motivador e gestor da aprendizagem, pelo que deve ser uma fonte de motivação para a criança. Os professores do jardim de infância é preciso observar e entender as brincadeiras das crianças para garantir sua criatividade, entusiasmo e alegria. No entanto, para isso, ele precisa de conhecimento teórico e prático, habilidade de observação e motivação. Segundo Bruguière, em 1998, para os educadores, o uso de jogos não deve ser uma obrigação, mas uma sugestão de ensino prazerosa que facilita o surgimento de um espaço na sala de aula para a globalização dos jogos, brincadeiras e outras atividades lúdicas e um desenvolvimento harmonioso. Libânio, 1998, afirma que o professor media a relação positiva do aluno com a ludicidade, incluindo o conteúdo da disciplina, mas levando em conta o conhecimento, a experiência e o significado que o aluno traz para a sala de aula, seu potencial cognitivo, suas habilidades e interesses, a maneira como pensam e a maneira como trabalham. Na realização do lúdico, é importante que os adultos se envolvam alternadamente nos recursos, intervenham ativamente, convidem e proponham que as brincadeiras funcionam harmoniosamente confiáveis. Os professores são os mediadores das crianças no ambiente escolar, que irão beneficiar o desenvolvimento saudável das crianças e suas aplicações e tarefas devem estar alinhadas com as crianças. Os adultos devem inspirar as crianças a serem pessoas positivas em nosso mundo. Muitos criticam a brincadeira como forma de educação,
Vários estudos têm mostrado que a criança aprende brincando e que a brincadeira não é algo que deseduca, ela envolve a criança e assim aprende brincando. Considerações finais. Pode-se dizer que a aplicação do lúdico em ambiente escolar como um método de trabalho que permite às crianças facilitar a aprendizagem é crucial. Por meio de pesquisa, vejo que o lúdico promove não apenas o aprendizado, mas também elementos como a socialização e criatividade, imaginação e autonomia, que são citados muitas vezes ao longo do estudo. Aqui estão as referências, assim eu finalizo o meu trabalho e muito obrigada.